Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Agora vou falar sobre perguntas e respostas assunto Roma Antiga Ensino Médio. Vamos lá pessoal! Questão 1. A consolidação do poder romano sobre o mar Mediterrâneo se deu a partir dos conflitos conhecidos como Guerras Púnicas. Qual cidade foi o principal núcleo de rivalidade com a Roma Antiga naquele conflito? A. Esparta. B. Tiro. C. Babilônia. D. Cartago. E Nínive. Letra D. As Guerras Púnicas foram conflitos travados entre Roma e Cartago em 3 fases, que se estenderam de 264 a.C. a 146 a.C. O conflito foi motivado pela disputa entre as duas cidades pelo domínio do mar Mediterrâneo. Questão 2. Gualimpe, adaptado. Entre os motivos que levaram ao fim do Império Romano estão as migrações e invasões bárbaras. Atualmente este termo tem diferentes designações, mas no período romano tinha como sentido a. Representar o conjunto de povos cujos valores incitavam a violência e a destruição como forma de atuação. B. Denominar povos que não compartilhavam os valores e o idioma falado pelos romanos. B. Referir-se aos povos considerados primitivos, ou seja, aqueles que desconhecem a cidade e as regras de convivência comum. D. Classificar povos considerados inferiores que viviam de caça e pesca, eram nômades e para os romanos incapazes de civilizar-se. E nenhuma das alternativas acima. Letra B. O conceito de povos bárbaros foi herdado dos povos gregos e designava os povos estrangeiros. No caso romano, todo povo que não tinha valores e idiomas iguais aos dos romanos era visto como inferior e selvagem. O termo bárbaro era, portanto, uma alcunha pejorativa. Questão 3. Gualimpe, adaptado, após elaborar uma série de medidas. O governo do imperador Otávio Augusto inaugurou um período de estabilidade política conhecido como Pax Romana, que se prolongou por mais de 200 anos. Sobre esse período, é correto afirmar: foram difundidos valores humanistas que auxiliaram no fim da escravidão, aumentando o trabalho assalariado e a difusão de uma nova filosofia religiosa, o cristianismo. B. Abandou-se completamente às conquistas imperialistas. Povos conquistados puderam deixar as terras romanas e voltar às suas origens. C. O Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial. Houve crescimento econômico, dinamização do comércio e o uso de uma moeda unificada. D. Foram abolidos os espetáculos de gladiadores, o serviço militar obrigatório foi extinto, em contrapartida, o comércio e a agricultura se expandiram. E nenhuma das alternativas acima. Letra C. Durante o período da Pax Romana, o Império Romano alcançou sua extensão territorial máxima e seu desempenho econômico era bom. Esse período também ficou marcado pelas iniciativas que garantiram relativa estabilidade interna ao Império. Questão 4. Instituto AOCP, adaptado. Considere os aspectos gerais da República Romana, 509 a.C. a 27 a.C., e assinale a alternativa correta. A fase republicana da história dos romanos antigos foi marcada pela ausência de guerras de conquistas e pela estagnação da expansão territorial. B. Na República, os plebeus alcançaram importantes conquistas, como a possibilidade de participação nas decisões políticas do Senado e o fim da escravidão por dívidas. C. Nas Guerras Púnicas, os romanos foram derrotados pelos cartagineses, que exigiram pesadas indenizações de moedas e terras. Diante desse quadro, instalou-se uma crise sem precedentes na República Romana. D. Tibério e Caio Graco foram legisladores que atuaram para impedir a participação política dos tribunos da plebe e favorecer os interesses dos latifundiários patrícios, quanto à ampliação de suas propriedades rurais. E o general Crasso foi o grande responsável por conduzir as vitórias das legiões romanas na região da Gália. Letra B. A República Romana foi muito marcada pelos embates entre plebeus e patrícios. Uma das formas de protesto mais comuns realizadas pelos plebeus eram as secessões, uma espécie de greve geral em que eles abandonavam a cidade. Esses protestos possibilitaram certa melhoria na vida dessa classe. Questão 5. No século II d.C., o Império Romano foi afetado por uma pandemia que resultou na morte de, estima-se, 5 milhões de pessoas. A peste antonina foi um surto de A. Varíola. B. Febre tifoide. C. Peste bubônica. D. Cólera. E sarampo. Letra A. A peste antonina se iniciou em 165 d.C., quando tropas romanas foram atingidas por um surto de varíola. A doença se instalou em tropas romanas que estavam na Pártia, uma região da Mesopotâmia.
A doença se tornou uma pandemia, atingindo todo o território do Império Romano e causando a morte de cerca de 5 milhões de pessoas. Questão 6. Os dois tribunos da plebe que procuraram realizar reformas agrárias na República Romana do século II a.C. ficaram conhecidos como A. Irmãos César, B. Irmãos Bruto, C. Irmãos Augusto, D. Irmãos Caio e Irmãos Graco. Letra I. Tibério e Caio Graco. Os irmãos Graco foram dois tribunos da plebe que ficaram conhecidos pela sua tentativa de promover uma reforma agrária na República Romana. As propostas dos irmãos Graco desagradaram aos patrícios, e ambos foram mortos por conta de suas iniciativas. Questão 7. Segundo a lenda tradicional de Roma, a história da fundação da cidade está ligada a dois irmãos chamados A. Tibério e Caio, B. Marco e Augusto, C. Rômulo e Remo, D. Otávio e Júlio César, e Tarquínio e Agripa. Letra C. Segundo a lenda de Roma, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo foram abandonados em um rio, e encontrados e amamentados por uma loba. Mais tarde, eles teriam sido encontrados e criados por um pastor, e anos depois, Rômulo fundou a cidade de Roma. A lenda também fala que um desentendimento entre os irmãos levou Rômulo a assassinar Remo. Questão 8. A maior revolta de escravizados da história romana foi liderada por um gladiador de origem trácia chamado A. Alarico, B. Teodorico, C. Ataúfo, D. Espartaco e Estilicão. Letra D. Espartaco era um gladiador da Trácia que se tornou escravo depois de desertar de uma tropa auxiliar romana. Ele acabou revendido como escravo, sendo obrigado a tornar-se um gladiador. Espartaco iniciou uma revolta contra a escravidão e os maus-tratos no ano de 73 a.C. 2 anos depois, sua revolta foi derrotada, e os sobreviventes foram crucificados pelos romanos. Questão 9. O período monárquico da história romana é o que os historiadores menos sabem, sobretudo pela carência de fontes históricas. Entretanto, sabemos que nele Roma foi dominada por um povo estrangeiro. De quem estamos falando? A. Gregos, B. Latinos, C. Etruscos, D. Celtas e ilírios. Letra C. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas os historiadores apontam que no final do século VII a.C., Roma, durante o período monárquico, foi dominada pelos etruscos. Esse povo, que habitava o norte da Península Itálica, deixou grandes contribuições para o estilo de vida dos romanos. O último monarca etrusco foi Tarquínio, o Soberbo, destronado em 509 a.C. Questão 10. Qual cidade romana foi destruída por uma erupção vulcânica no ano 79 d.C.? A. Capua, B. Tarento, C. Nápoles, D. Pompeia e Cremona. Letra D. A cidade de Pompeia ficava às margens do Monte Vesúvio, bem próximo de onde hoje fica a cidade de Nápoles. No ano em que foi destruída, Pompeia vivia o auge de sua prosperidade econômica, possuindo cerca de 12 mil habitantes. Uma erupção vulcânica de grandes proporções foi responsável pela destruição da cidade, em 79 d.C. Questão 11. Ao longo do período republicano, uma série de concessões foram feitas aos plebeus. Essas concessões traziam direitos e benefícios dos quais essa classe não desfrutava e eram fruto de revoltas. Uma dessas concessões se deu por meio da Lei Canuleia, de 445 a.C. O que determinava essa lei? A. Permitia o casamento entre patrícios e plebeus. B. Colocava fim na escravidão por dívidas. C. Limitava o número de plebeus convocados para formar as legiões romanas. D. Colocava fim nos deslocamentos forçados de população. E permitia que os plebeus ingressassem na política. Letra A. A Lei Canuleia, Lex Canuleia no latim, aprovada no ano de 445 a.C., foi uma lei romana que permitiu que plebeus contraíssem casamento com patrícios, classe social superior a eles. Essa lei foi uma das conquistas obtidas por plebeus durante a República Romana. Questão 12. Os últimos séculos da história romana foram marcados por crises e profundas transformações. Uma dessas mudanças significativas se estabeleceu com o Édito de Tessalônica que A. Determinou a divisão do Império em Ocidente e Oriente. B. Tornou o cristianismo a religião oficial do Império. C. Colocou fim na perseguição contra os cristãos. D. Transferiu a capital romana para Constantinopla. E anunciou a extensão da cidadania romana para todos os habitantes do Império. Letra B. O Édito de Tessalônica foi anunciado pelo imperador romano Teodósio e, no dia 27 de fevereiro de 380 d.C.,
Essa lei determinou que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo e anunciava que as práticas politeístas estavam proibidas a partir de então. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. Perguntas e respostas ao seu alcance. Até a próxima!